Aqui eu deixei as 3 fórmulas de PA, né? Primeira questão. Em uma escola, as turmas de ensino médio totalizam 231 estudantes. Para uma atividade festiva na escola, todos esses estudantes foram dispostos em filas obedecendo a seguinte disposição: 1 na primeira, 2 na segunda, 3 na terceira e assim sucessivamente. O número de filas que foram formados com todos os estudantes. Se os alunos são ao todo 231, quer dizer que a soma de todas as filas é 231, certo? Para eu pensar na soma, preciso primeiro, eu sei, na primeira fila tem 1, né? O último, e eu não sei quantos tem na última fila, nem o número de filas. O que eu faço para relacionar o AN e o N? Eu uso a fórmula do termo geral. E, assim, eu vou primeiro fazer do jeito difícil e depois do jeito fácil. Tu vai ver que dá para relacionar isso daí com tranquilidade. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, o AN vai ser, o primeiro termo é 1, N menos 1, e a razão também é 1, né? Como é que fica isso? 1 mais 1 vezes N menos 1 vai ser N menos 1, e esse 1 positivo vai cancelar com esse 1 negativo, logo, AN é igual a N. Eles são iguais, claro, por quê? Porque na primeira fila, na fila 1, ou melhor, porque o primeiro termo aí é 1, né? O segundo termo é 2. O terceiro termo é 3. Você entende onde isso quer chegar? Quer dizer que o A10 vai ser igual a 10, o AN vai ser igual a N. Tá? Então, aplicando aí a fórmula da soma, soma dos termos em PA é primeiro mais o último vezes N dividido por 2. A soma de todas as filas é 231. Na primeira fila tem 1, na última aqui AN, eu sei que isso é igual a N vezes N e dividido por 2. Esse 2 dividindo eu vou passar multiplicando, vai ficar 462. E esse N aqui eu vou distribuir. N vezes N é N ao quadrado. E N vezes 1 é N. A gente chega numa equação de segundo grau, então eu vou deixar aí, ó, N quadrado mais N. Esse que está somando eu vou passar subtraindo, igual a 0. A gente resolve a equação de segundo grau aí, acha um valor aí, ó, N1 igual a 21 e um N2 que é menos 22. Claro, pode chamar de N', N duas linhas, se tu prefere. Como esse N é o número de termos de uma PA, ou também, nesse caso, o número de pessoas na fila, ele não pode ser um valor negativo, né? Então, N igual a 21, gabarito letra B. Observação, essa soma de números naturais é uma coisa que, eventualmente, a gente pode encontrar, porque é uma expressão conhecida matematicamente, tá? Essa fórmula aí, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até algum valor n, essa soma de n números naturais vai ser sempre igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Tá? Essa fórmula a gente chama soma de Gauss. Então, a gente podia entender que isso daqui era uma soma de Gauss, né? 1 mais 2 mais 3 até um valor n. Pegar isso daqui igual a 231 foi exatamente o que a gente fez. Tá? Mas, o que eu quero dizer, a gente pode usar essa fórmula em algumas outras questões. Questão 2. Quadrados iguais de lado 1 são justapostos segundo o padrão representado nas figuras das etapas abaixo. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, a gente entendeu, né? Vai sempre formando mais uma linhazinha ali. Mantido esse padrão de construção, o número de quadrados de lado 1 existentes na figura da etapa 100. Bom, coloquei as etapas aqui do lado para poder riscar com mais espaço. A primeira coisa que a gente costuma fazer na hora de resolver essa questão é o seguinte. Na etapa 1 a gente vai lá e conta, são 3 quadradinhos. Na etapa 2, 3 e 3 são 6. A gente logo pensa que é uma PA com razão 3, né? Mas aí se a gente vai e confere na etapa 3, tem 10.
e na etapa 4 tem 15. Então, isso não é uma PA. Mas a gente percebe que aqui ele aumentou 3, aqui ele aumentou 4, aqui ele aumentou 5. Então, a taxa de variação da taxa de variação está em PA. Nesse tipo de situação, o que a gente vai fazer? A gente tem que entender que cada termo é uma soma de PA. Então, como é que isso vai funcionar? Eu vou olhar para essa etapa 1 e vou entender que ela é assim, ó. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, né? Na etapa 1, quantos quadradinhos eu tenho? 1 mais 2. Ah, isso é igual a 3. Não importa o número agora, importa a lógica. Vou olhar a etapa 2. Tem um quadradinho aqui, tem 2 quadradinhos aqui e tem 3 quadradinhos aqui. Então, a etapa 2 tem 1 mais 2 mais 3. Pegou? Na etapa 3, olha só, é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, na etapa 3, a gente vai ter 1 mais 2 mais 3 mais 4. Cada termo aqui é uma soma de PA e, olha só, isso vai ser uma soma de Gauss de novo, né? Dá para usar aquela fórmula lá. O que a questão pede para a gente é sobre a etapa 100. Então, já entende o seguinte. Qual que vai ser a soma da etapa 100? A gente vai ter 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até o 101. Não é até o 100. Ué, professor, como assim? Percebe que em cada etapa nessa soma aqui, a gente não está parando exatamente no mesmo valor. Olha só, a etapa 1 parou no 2, né? A soma. A etapa 2 não vai até o 2, a etapa 2 vai até o 3. Na etapa 3, a gente foi somando até o 4. A gente não para no 3 na etapa 3, nesse problema. Olha aquela etapa 4. Qual que vai ser a soma? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. A gente não para no 4. Olha lá. Aqui tem 1, 2, mais 3, mais 4, mais 5. Tá? Então, a gente não para no número igual da etapa, a gente para no número seguinte. Então, essa soma, se você quiser, você pode aplicar a fórmula lá de PA. Eu vou usar já a fórmula da soma de Gauss, né? A soma de Gauss vai ser n vezes n mais 1 dividido por 2. Nesse caso aqui, ó, qual que é o n? O n é 101, né? Então vai ser 101 vezes 101 mais 1 dividido por 2. Então isso vai ser 101 vezes 102 dividido por 2. Se você quiser simplificar antes de multiplicar, ou quiser multiplicar e depois simplificar, fica a seu critério. O resultado disso é 5.151, tá? Gabarito letra E. Claro, se tu quiser, tu pode aplicar aqui a fórmula da soma de PA, vai chegar na mesma expressão, tá? E essa terceira questão, para a gente encerrar a PA, para a gente encerrar as questões de PA, melhor dizendo, no primeiro mês de uma pandemia foram registrados 168 casos. O número de novos registros diminuiu mês a mês com uma progressão aritmética até zerar. Se o total de registros foi 588, então houve casos da epidemia durante. Olha só, no primeiro mês teve 168, a gente não sabe quanto teve no segundo, porque a gente não tem a razão, né? Mas tem algum número aqui, e foi diminuindo, até zerar. O total de registros foi 588. Esse total é a soma de todos os meses. Então vamos pensar aí na fórmula da soma. Nessa questão a gente consegue escapar do termo geral. Fórmula da soma de n termos em PA. A gente tem o primeiro mais o último vezes n dividido por 2. A gente tem a soma? Sim.
A soma é 588. A gente sabe o primeiro termo? Sabe, é o 168. A gente sabe o último? Sim, o último termo é 0. O número de termos é exatamente o que a gente vai calcular e dividido por 2. Então, 588 é igual a 168 vezes n dividido por 2. Dá para fazer essa divisão antes, né? Fica interessante. 588. 168 dividido por 2 é 84. Esse 84 multiplicando, eu passo dividindo. 588 dividido por 84 igual a n. E daqui a gente conclui, então, que n é igual a 7. Fazendo a divisão ali. Agora, muita calma nessa hora. Porque porque o gabarito dessa questão não é letra E. Por quê? Porque n igual a 7 está dizendo que esse termo aqui, ó, é o 7º termo da PA. A questão pergunta, em quantos meses houve casos da epidemia? E aqui já não tinha caso da epidemia, né? Se era 0, não tinha mais caso. Então, se no 7º mês não teve mais caso, houve casos durante 6 meses. Xarope, né? Questão 4. Aí estão as nossas fórmulas de PG, né? A sequência M2N é uma progressão aritmética. E a sequência M, N e menos 18 é uma progressão geométrica. O intervalo que contém os valores de N. Bom, em primeiro lugar, se M2N é uma progressão aritmética, vou usar a fórmula do termo médio da PA. Então, eu sei que 2 é igual a M mais N dividido por 2, né? É a média aritmética dos outros dois. Eu vou pegar esse 2 e passar multiplicando. 4 é igual a M mais N. E bom, eu sei que isso daqui é uma progressão geométrica. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou isolar uma letra aqui. Vou dizer então que 4 menos N é igual a M. De que isso me serve? Porque quando eu pego isso daqui, ó, a sequência M, N menos 18 é uma PG, eu vou aplicar aqui a fórmula do termo médio da PG. Então, o termo do meio, se a média geométrica dos outros dois é o quê? Fazer M vezes menos 18 e a raiz quadrada disso. A primeira coisa que eu vou fazer é elevar os dois lados da igualdade ao quadrado para tirar essa raiz. Tá? Então, a gente vai ter n ao quadrado igual a m vezes menos 18. E agora eu vou substituir o m por essa expressão aqui, ó. Já que isso aqui é igual a m, né? A gente tem n ao quadrado igual 4 menos n vezes menos 18. Então, n ao quadrado igual. O menos 18 eu vou distribuir, menos 18 vezes 4. Vai ficar menos 72. E menos 18 vezes menos n vai ficar mais 18n. O 18n eu vou passar subtraindo, então n ao quadrado menos 18n. 72 eu vou passar somando, igual a 0. É uma equação de segundo grau, a gente resolve do jeito que a gente quiser. Se você quiser aplicar Bhaskara, você usa Bhaskara. Se quiser usar soma e produto, usa soma e produto. N' é igual a 12 e N duas linhas igual a 6. Tá? São os dois valores possíveis para N. O intervalo que contém ambos é esse intervalo aqui, ó, fechado, de 6 a 12. Percebe que nesse aqui, como é intervalo aberto, é colchete para fora, nem o 6 nem o 12 estão no intervalo, né? Eles estão aqui onde é intervalo fechado. Questão 5. A soma dos 10 primeiros termos de ordem ímpar da sequência A1, A2, A3, em que a n é igual a 2 elevado a 3n. Bom, vou começar pensando aí os 10 primeiros termos de ordem ímpar. Eu vou ter, então, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo. Eu não vou fazer todos, né? Olha só, a ordem aqui, ó, 1, 3, 5, 7. Vou pensar qual que vai ser o 10º termo dessa progressão.
E a ordem dele está em PA, né? Então, se eu penso nessa PA, ó, 1, 3, 5, 7, e eu quero saber qual que é o 10º termo. Eu vou aplicar ali, ó, da PA. A10 igual a 1 mais 9R, né? Então, o 10º termo aí seria, ó, o primeiro é 1 mais 9 vezes 2, 18 mais 1, 19. Então, o último termo aqui vai ser o A19, tá? Então, é o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, até o 19º, que é o 10º termo de ordem ímpar. Bom, a n é dado por 2 elevado a 3n. Então, esse termo aqui, ó, é 2 elevado a 3 vezes 1. Tá? Que eu vou escrever simplesmente 2 elevado a terceira. Esse aqui vai ser 2 elevado a 3 vezes 3, 2 elevado a 9. O próximo é 2 elevado a 3 vezes 5, 2 elevado a 15. 3 vezes 7, 2 elevado a 21. Esse aqui vai ser, então, 2 elevado a 3 vezes 19, 57. Esses termos estão em PG, tá? E para eu fazer a soma de termos em PG, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Eu preciso do primeiro termo que eu tenho. Eu preciso da razão e eu vou calcular agora, ó. A razão eu vou fazer, por exemplo, o segundo termo dividido pelo primeiro, 2 na 9 dividido por 2 na terceira, é igual a 2 na sexta. Que eu posso calcular, e isso é igual a 64, tá? Só fazer 2 vezes 2 ali 6 vezes. Lembrando que são 10 termos aqui. Então, a fórmula da soma é soma de n termos em PG. A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. O primeiro termo é o 2 na terceira, está multiplicado. A razão, eu vou botar como 2 na sexta elevado a n, e aí são 10 termos, né, que a gente está somando. 2 na n menos 1 sobre a razão, que é o 2 na sexta, menos 1. Então, a soma desses 10 termos em PG, 2 ao cubo eu vou resolver, é 8. Aqui é potência de potência. Eu mantenho base e multiplico expoente. E 2 na sexta, que eu vi antes que era 64, né? Menos 1, 63. Aí, ó, gabarito, letra A. Questão 6. Se o quarto termo de uma PG é 2, então o produto de seus 7 primeiros termos. Vou começar pensando o seguinte. Se eu tenho 3 termos em PG, eu posso dizer, por exemplo, que o primeiro termo é x, o segundo seria x vezes a razão, e o seguinte seria x vezes a razão ao quadrado, né? X vezes Q vezes Q. Mas eu também posso definir uma PG assim, ó. Dizer que o termo do meio é x, o termo seguinte seria o x multiplicado pela razão, e o termo anterior seria o x dividido pela razão. Pensa da seguinte maneira. Quando eu olho para a PG, 5, 20 e 80. A razão aqui é 4. Então, eu posso dizer que, por exemplo, o termo do meio aqui é 20, esse aqui é 20 vezes 4, e o anterior é 20 dividido por 4, né? Que é o 5. Eu vou usar um raciocínio similar aqui. Eu vou pensar nos 7 primeiros termos da PG, tá? Então, eu vou pensar aí, ó. A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Eu sei que o quarto termo aqui é 2. Então, eu sei que o A5 é 2 vezes a razão. O A6 vai ser 2 vezes a razão ao quadrado. E o A7
é 2 vezes Q ao cubo. Tá? E, de novo, se o quarto termo é 2, eu sei que o A3 é 2 dividido por quê? O A2 vai ser 2 dividido por Q ao quadrado, porque é dividido pela razão e dividido de novo, né? E o A1 é 2 dividido pela razão ao cubo. O produto desses 7 termos em PG, 2 sobre Q ao cubo, vezes 2 sobre Q ao quadrado, vezes 2 sobre Q, vezes 2, vezes 2Q, vezes 2Q ao quadrado, vezes 2Q ao cubo. Olha só que interessante. Eu vou multiplicar os fatores, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 2 na sétima, isso é 128. Se eu multiplicar aqui, ó, Q vezes Q ao quadrado vezes Q ao cubo, é multiplicação de potência de base igual, mantenho base, soma expoente, 6, né? E no denominador, Q ao cubo vezes Q ao quadrado vezes Q, também vai ser Q elevado à sexta. Você está vendo o que eu estou vendo? Isso aqui vai simplificar com isso. Claro, eu também podia ter simplificado antes, né? Podia ter dito que esse Q eu ia dividir com esse, que esse Q ao quadrado eu ia dividir com esse Q ao quadrado, e que esse Q ao cubo eu ia dividir com aquele Q ao cubo. Na verdade, inclusive, quando eu resolvi essa questão a primeira vez, foi isso que eu fiz. Considere a função real. Questão 7. Considere a função real f, definida por fx igual a 2 elevado a menos x. O valor da expressão f0 mais f de 1 mais f2 até f de 100 é... Bom, essa soma, então, ó, f de 0 vai ser 2 elevado a menos 0, né? Vai ser 2 elevado a 0. f de 1 é 2 elevado a menos 1. f2 é 2 elevado a menos 2. E assim sucessivamente até f de 100, que é 2 elevado a menos 100. É uma soma de PGE, é uma soma finita, né? Porque para nesse termo aqui. Eu preciso saber o primeiro termo. Eu sei o primeiro termo? Sei, porque 2 elevado a menos 0 é 2 na 0, que é 1, né? Eu preciso saber a razão. Eu sei a razão? Vou calcular agora. Eu vou fazer aqui, ó, o segundo termo dividido pelo primeiro. É 2 na... Bom, né? Invariavelmente eu mantenho base, subtrai expoente. Claro, 2 na 0 aqui é 1, né? A razão, então, é 2 elevado a menos 1, que na forma de fração é 1 meio. Tá? E o número de termos? Se liga, o número de termos aqui não é 100. Essa sequência não tem 100 termos. Ela tem... Bom, eu penso o seguinte, no 0 aqui é o primeiro termo, né? Aqui no 1 é o segundo termo. No 2 é o terceiro termo. Percebeu que não tem uma correspondência direta? O número do termo aqui é sempre 1 a mais que aquele ali? Então, esse daqui vai ser o 101º termo. Então, o nosso n aí é igual a 101. Essa soma tem 101 termos. Vamos lá aplicar a fórmula então, ó. Soma de n termos em PG. A1 vezes Q na n menos 1 sobre Q menos 1. O primeiro termo é 2 na 0, que é 1, vezes a razão, que é 2 na menos 1, elevado a n menos 1, sobre a razão, e aqui eu vou escrever na forma de fração, ó, 1 meio menos 1. Bom, 2 na 0 ali é 1, né? 2 menos 1 vezes n aqui vai ser 2 elevado a menos n. Eu apliquei propriedade de potência, manter base, multiplicar expoente, menos 1. E aqui, quando eu fizer a subtração, 1 meio menos 1 é 1 meio negativo. Aquele velho esquema, né? 2 vezes 1 é 2 e 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 meio. Esse 1 multiplicando aqui eu vou deixar quieto. Como é que a gente faz para dividir por 1 meio? Bom, como é que a gente faz para dividir por fração de modo geral, né? A soma desses 101 termos aí. Esqueci de substituir aqui o expoente, né? Esse n aqui, eu sei que é igual a 101. Então, 2 na menos n vai ser 2 na menos 101. Para eu dividir com fração, o que eu faço? Eu mantenho a de cima, 2 elevado a menos 101
menos 1. E inverto a segunda, menos 2 sobre 1. E esse 1 aqui do denominador já não vai mudar nada, né? Então vai ser aquilo ali multiplicado por menos 2. Eu vou distribuir. Menos 2 vezes menos 1 fica 2. E aqui, ó, menos 2 vezes 2 elevado a 101. Vou escrever aqui, ó, menos 2 vezes 2 elevado a menos 101. Por que eu escrevi assim? Para a gente entender. Aqui o que eu vou ter que fazer? Multiplicação de potência de base igual, né? Eu mantenho base e somo expoente. 1 somado com 101 negativo é 100 negativo. 2 menos 2 elevado a menos 100, gabarito, letra E. Isso é complicadinha, né? 8. Na progressão geométrica 1, 2, 4, 8, sendo a n o enésimo termo e Sn a soma dos n primeiros termos, podemos concluir que... Vou começar pensando no nosso AN. AN é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então, o enésimo termo, o AN, o A1, o primeiro termo é 1, a razão é 2, né, elevado a n menos 1. Logo, AN é igual a 2 elevado a n menos 1. Esse aqui é o termo n, né, o enésimo termo. Agora vamos pensar na soma. Sn, que é a soma dos n primeiros termos, né? Que aparentemente, quando a gente olha as alternativas, a gente tem que associar a soma com o termo geral. Soma dos n primeiros termos. Primeiro vezes Q na n menos 1 sobre Q menos 1. Então, essa soma de n termos aí, isso aqui vai ser 1 vezes 2 na n menos 1 sobre 2 menos 1. Soma dos n termos. Esse 1 multiplicando aqui não vai mudar, vai ficar só o próprio 2 na n menos 1. E como o denominador aqui vai ser 1 também, tá legal, Sn, então vai ser 2 na n menos 1. Essa é a expressão para a soma dos n primeiros termos dessa PA, dessa PG, aliás. Então vamos olhar. É 2 menos a n? Não, não é 2 menos isso aqui. Nada a ver. A n mais 1. O que seria a n mais 1? Seria 2 elevado a n menos 1 mais 1. Também não é. A n mais 1, opa, não sei, porque eu não vi o a n mais 1, né? Nem esse. 2 menos... Bom. Também não é 2 menos alguma coisa. É algum termo menos 1. Então também posso eliminar essa letra E. Bom, e sabendo que é menos 1, também posso eliminar a letra C, né? O que quer dizer aquele AN mais 1? Em vez de eu pensar no N aqui, pensar em N mais 1. Então, se eu pegar essa expressão e substituir o N por N mais 1, o que eu vou ter? Vou ter o AN mais 1 igual a 2 elevado a. Vou trocar aquele N por N mais 1, menos 1. Entendeu? Tipo, era N menos 1, né? Aí eu troquei o N por N mais 1. O que vai acontecer de interessante aqui é que esse mais 1 e aquele menos 1 vão se cancelar, ó. Então, a N mais 1 vai ser 2 elevado a N. 2 elevado a N menos 1 é justamente o que a gente tem, certo? 9. Em uma progressão geométrica com infinitos termos, a soma dos dois primeiros termos é 40, a soma dos 3 primeiros é 76 e a soma dos 4 primeiros é 130. Quantos termos são inteiros? Eu vou escrever assim então pra gente, ó. A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Interpreta o seguinte. A soma dos dois primeiros é 40. Então, eu sei que esses dois aqui, ó, somados, dão 40.
A soma dos 3 primeiros é 76. Então, se eu somar esses 3 aqui, tem que dar 76. O que eu consigo inferir daí? Que esse termo aqui eu já sei que é 36. Tá? Escrevendo de outra forma. A soma dos 2 primeiros é 40, então a gente tem A1 mais A2 igual a 40. A soma dos 3 primeiros é 76, então A1 mais A2 mais A3 é igual a 76. Ora, se esses dois aqui eu sei que somam 40, então eu sei que 40 mais A3 é igual a 76. Né? Claro, tem que ser 40 mais 36 ali para fechar aquele 76, né? Mas claro, a gente pode traduzir na equaçãozinha aqui. Então, o nosso terceiro termo é 36. Além disso, a soma dos 4 primeiros é 130. Então, se A1 mais A2 mais A3 mais A4 é igual a 130, e esses 3 aqui a gente já viu que somados são 76, a gente faz 130 menos 76, descobre que esse termo aqui é 54, né? Então, eu vou apagar isso daqui e reescrever a nossa PA. Então, a gente tem A1, A2, o terceiro termo a gente sabe que é 36, o quarto termo a gente sabe que é 54, e essa PA continua, né? A gente quer saber quantos termos dessa PG são inteiros. Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte, e talvez o jeito mais simples de fazer isso seja eu pegar e calcular a razão aqui. A razão é 54 dividido por 36, que é 1,5 na forma decimal, e ir calculando os termos, né? Qual que vai ser o quinto termo? Eu sei que eu tenho que pegar o termo anterior e multiplicar por 1,5. 54 multiplicado por 1,5, 54 mais 27 é 81. O sexto termo, eu teria que pegar o anterior e multiplicar por 1,5. Isso aí vai dar 121,5. Opa, isso já não é inteiro. Então, o último termo inteiro dessa PA é o A5. Então, são 5 termos inteiros. Ou melhor, dessa PA não, dessa PG. 10. Para fazer a aposta mínima da Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números diferentes em um cartão de apostas que contém números de 1 a 60. O menor é 1 e o maior é 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta formando uma progressão geométrica de razão inteira. Com esse critério, é correto afirmar que... A gente lê isso, a gente pode até ficar um pouco perdido, sem saber por onde começar. A gente pensa que vai ter... que é muito variável, né? Mas vamos pensar. O menor valor possível é 1 e o maior valor é 60. Se eu pensar aí numa PG com primeiro termo igual a 1 e razão igual a 2. Eu vou pensar em alguma PG que eu consiga montar aí, certo? Então, o primeiro termo aí é 1, depois 2, 4, 8, 16 e 32. Então, aí, os 6 números que a pessoa vai escolher, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números que a pessoa vai escolher, de 1 a 60. Tudo bem, é uma aposta que a pessoa pode fazer, né? Vou pensar agora em alguma outra possibilidade. Eu tenho que cuidar para não botar valores muito grandes, porque os números estão aí, ó, de 1 a 60, então não pode passar de 60. Vou pensar agora numa PG com primeiro termo igual a 1 de novo e razão igual a 3. Vamos ver se a gente consegue montar aí. 1, né? Com razão 3, o próximo termo é 3. O próximo, vezes 3, é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Opa! Não tem 81 para marcar na cartela, o maior é 60, né? E ainda teria que botar mais um número para fechar os 6 valores, o próximo aí seria o 243. Ele cresce muito rápido, né? Então, se a gente for escolher os 6 números dessa PG, a gente já pega números que não estão no cartão, então não tem como fazer isso. Não tem como fazer essa aposta começando no 1 com razão 3. Então tá. E se, em vez de começar no 1, eu pensasse, por exemplo, em... Claro, né?
Bom, a razão 3 a gente já viu que não vai dar. Então, eu vou pensar de novo na razão igual a 2, mas vou pensar aqui no primeiro termo igual a 2. Não vou começar do 1, vou começar no 2. O primeiro termo seria o 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Também excedeu o cartão. Então, para a gente pegar os 6 números aqui dessa PG, a gente tem que lembrar que a gente tem só até o 60 para marcar, não tem o 64. Então, a única possibilidade dessa pessoa jogar 6 números em PG na Mega Sena é com o primeiro termo igual a 1 e razão igual a 2. Então, é correto afirmar que essa pessoa apostou no número 1. 11. O número de termos da PG. Você vai concordar comigo que 10/27 multiplicado pela razão dá igual a C, e multiplicado pela razão de novo vai dar aquele 2/9, né? Então, se eu pegar o 10/27, multiplicar pela razão, a gente chega no C, e se multiplicar pela razão de novo, ou seja, pela razão ao quadrado, vai dar aquele 2/9. Aqui eu vou achar a razão. O 27 dividindo eu vou passar multiplicando. E aquele 10 multiplicando eu vou passar dividindo. Então ali a gente tem o 9, eu vou passar o 10 ali dividindo com o 10 junto com o 9 dividindo o numerador. Bom, eu vou simplificar o que eu puder simplificar aí, claro. Vou dividir isso aqui por 9, e por 9 fica 1 e fica 3. E o 2 e o 10 eu vou dividir, divido por 2 fica 1, divido por 2 fica 5. Então, quer dizer que essa razão ao quadrado é igual a 3/5. Logo, a razão, eu teria que deixar mais e menos a raiz quadrada de 3/5, mas eu vou acabar depois trabalhando só com valor positivo, tá? A questão me pede um número de termos, e para calcular o número de termos aqui, eu vou recorrer à fórmula do termo geral da PG. Na fórmula do termo geral, eu vou precisar da razão que eu já calculei, o N é o que a questão me pede, né? Então eu vou precisar calcular o A1 também. Bom, como é que eu vou calcular esse A1? Eu sei que o 10/27 é o terceiro termo, né? Então vou aplicar aqui termo geral, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Que, de modo simplificado, terceiro termo vai ser A1 vezes Q elevado a 2. O terceiro termo da PA é 10/27. A1 é o que eu vou calcular. E a razão ao quadrado eu sei que é 3/5. Eu não preciso substituir isso daqui e elevar ao quadrado, né? Já que eu sei que a razão elevada ao quadrado é 3/5. Esse 5 dividindo eu vou passar multiplicando. 5 vezes 10 vai ser 50. E esse 10 multiplicando eu vou passar dividindo. E vai passar dividindo lá junto com 27. 27 vezes 3 é 81. Esse é o nosso primeiro termo. Agora eu vou aplicar o termo geral de novo. Em geral, eu teria que usar aqui para o último termo, mas como não me é dado o último termo da PG, vou pegar para esse 2/25, tá? A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse AN, então, 2/25. Primeiro termo, 50/81, vezes a razão. Eu vou pegar ali o positivo da raiz de 3/5 elevado a N menos 1. 71 eu vou passar multiplicando lá, 2 vezes 81. O 50 eu vou passar dividindo. 25 vezes 50 igual. Eu vou transformar essa raiz no expoente 1/2. Então, eu tenho 3/5 elevado a 1/2. E isso elevado a N menos 1. Vamos simplificar o que der aí? Na verdade, só vai dar para simplificar isso aqui, o 2 e o 50, que vai ficar 1 e vai ficar 25, né?
Então aqui no numerador restou 81, no denominador 25 vezes 25, que é 625. E aqui quando eu usar a propriedade potência, eu mantenho a base e multiplico o expoente. 1 meio vezes n menos 1 vai ser n menos 1 sobre 2. Isso é uma equação exponencial, porque a nossa incógnita está no expoente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a decomposição do 81, 625 avos. 81 é 3 na quarta, 625 é 5 na quarta. Então, isso é 3 quintos na quarta potência, igual a 3 quintos elevado a n menos 1 sobre 2. Você está pensando o que eu estou pensando? A base aqui vai simplificar com aquela base, né? Claro, se 3 quintos na quarta é igual a 3 quintos elevado a n menos 1, se as bases estão iguais, basta que a gente faça os expoentes ficar iguais. Então, n menos 1 dividido por 2 tem que ser igual a 4. O 2 vai multiplicando. N menos 1 é igual a 8 e 1 vai somando. N é igual a 9. Mas, de novo, muita calma nessa hora. N igual a 9 é para esse termo aqui, né? Esse aqui é o nono termo da PA, da PG, aliás. Então, nono, o D é o décimo e o E, que é o último termo de fato, é o 11º termo. Essa PG tem 11 termos. Maldade, né? O DESC sendo o DESC. E a última, sejam as funções f e g definidas respectivamente por fx igual a 3x e g de x igual a 3 elevado a x. Então é correto afirmar que a sequência g é composta com f de 1, g é composta com f de 2, g é composta com f de 3. Vamos começar lembrando. G composta com f de x é eu pegar a função f e colocar dentro da função g, né? G de x é 3 elevado a x. O que eu vou substituir aqui no x? Aquela função f de x. Tá? Então, isso vai ser 3 elevado a 3x. Logo, a g composta com a f de 1 vai ser 3 elevado a 3 vezes 1, 3. G composta com f de 2 vai ser 3 elevado a 3 vezes 2, 6. G composta com f de 3 vai ser 3 elevado a 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. Isso configura uma progressão geométrica. Por cada termo para chegar no próximo, sempre vai aumentando 3 no expoente, significa que ele é multiplicado por 3 ao cubo, né? Multiplicado por 3 ao cubo. É uma PG com razão igual a 3 ao cubo, que é igual a 27. Progressão geométrica de razão 27. Progressão aritmética está relacionado com função de primeiro grau. Tá? E progressão geométrica está associada à função exponencial. Então, se eu pego, por exemplo, uma função de primeiro grau, vou escrever aqui f de x igual a 3 mais 2x. O gráfico dessa função seria esse, né? Claro, eu escrevi 3 mais 2x, a gente costuma pensar isso, na verdade, como 2x mais 3, né? Ax mais b. 2x. Olha só, se eu pego os valores inteiros nessa função, o primeiro valor inteiro dela aqui vai ser 3, depois 5, depois 7, depois 9. Isso vai ser uma progressão aritmética. Então, se eu pego aqui os valores inteiros, eu vou ter uma progressão aritmética da seguinte forma, né? Tem 3, 5, 7, 9. Esse 3 aqui, lembra que a gente viu que ele era por onde a função passava no eixo do y? Vai ser o termo inicial da PA. E esse 2, que era a taxa de variação da função, vai ser a razão da PA. Tá? Então, progressão aritmética está associada à função de primeiro grau. E progressão geométrica está associada à função de segundo grau.
Vou fazer um gráfico aqui de uma função g, de x. Eu vou dizer agora que é 3 vezes 2 na x. Esse aí é o gráfico da função 3 vezes 2 na x, né? Uma função exponencial. E, de novo, se eu vou olhar os valores inteiros dela, o que eu encontro? Aqui a gente tem o 3, depois o 6, depois aqui no 3 a gente está no 12, né? Aí, claro, depois o próximo valor vai ser o 24, que não coube aqui no gráfico. Então, aqui a gente teria o quê? 3, o 6, o 12, o 24, depois teria o 48, né? Que vai ser uma progressão geométrica. O primeiro termo vai ser o 3 e a razão vai ser o 2, tá? Então, progressão geométrica está associada a crescimento exponencial. A diferença aí da função para a progressão é que a função é contínua. Então, entre o 3 e o 6 eu tenho valores aqui na função. Entre o 3 e o 6, tipo, vai ter algum valor que é igual a 4, algum lugar que é igual a 5, algum lugar que é igual a 4,5, né? Porque eu posso colocar, por exemplo, x igual a 0,5 na função. Na progressão eu não posso, né? Na progressão vão ser somente aí, vai pular tipo, desse ponto para esse e desse para aquele. Então, de progressões é isso. Vocês vão receber junto com essa aula a avaliação de progressões, tá? Que vocês vão ter uma semana para entregar lá pelo portal. E é isso daí, pessoal. Batendo a dúvida, chamem, tá legal?